Meus irmãos, uma boa noite a todos, que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração nesse sábado, depois de momentos muito difíceis enfrentados por todos nós e algumas pessoas ainda passando por algumas dificuldades. E nós que superamos essas dificuldades estamos aqui e vamos pedir a Deus e a Jesus que ampare, fortaleça, ajude a todos nós a passarmos por momentos difíceis, porque faz parte agora da trajetória da humanidade alguns desafios que nós vamos ter que enfrentar. E enfrentar com sabedoria, com fé, e enfrentar com desejo de ir nos ajudando também a ajudar os nossos semelhantes. Limites da encarnação. É um tema fascinante, porque vai falar de reencarnação. Aí a gente vai pensar assim, sim, nós espíritas somos reencarnacionistas. Nós espíritas acreditamos na pluralidade das existências. Ou seja, nós acreditamos não numa única existência para o espírito, mas muitas existências. E há limites para a reencarnação? É isso que nós vamos ver. Esse tema, esse trechinho, limites para a reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras básicas, mas nós vamos ver primeiro, conversar um pouquinho sobre a reencarnação. É um princípio da doutrina espírita? Não. É um conhecimento da Terra. Sim, porque os gregos, os egípcios eram reencarnacionistas, além de outros povos antigos que eram reencarnacionistas. Os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos três passagens do Evangelho que tratam sobre isso. E na Bíblia, no Antigo Testamento, então, são várias. E, inclusive, Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo textos de Sócrates. Claro que não foi o Sócrates que escreveu, e sim Platão, seu discípulo, onde ele fala da reencarnação. Então, os antigos filósofos acreditavam na reencarnação. Os egípcios acreditavam até que um ser humano poderia reencarnar num animal. Isso não existe. Mentecopsose não existe. Depois que nós evoluímos, intelectual, moralmente, nosso perispírito se transforma, nós não podemos reencarnar num corpo animal. Isso não existe. Isso Kardec é bem claro no Livro dos Espíritos. Pois muito bem, quando que a gente vê passagens de Jesus falando da reencarnação? Uma das mais conhecidas, com Nicodemos, o doutor da lei. Nicodemos via em Jesus alguém muito especial. Ou seja, Jesus falava de assuntos transcendentes, assuntos interessantes. A postura de Jesus era renovada, moderna para a época. E Nicodemos, um homem de antenas bem ligadas, ele sempre pensava, essa criatura deve ir ao Messias, anunciado pelos profetas, porque ninguém pode fazer o que ele faz. E ele vai na calada da noite conversar com Jesus, escondido, porque ele era do Sinédrio, um doutor da lei do Sinédrio, que explicava as leis mosaicas. Chegando lá, ele pergunta, olha, mestre, Rabi, só podes ser um enviado de Deus mesmo, porque fazer o que tu fazes, curar, aliviar, tratar as pessoas com tanta distinção, falar de coisas que não tem escola na Terra, filosófica nenhuma, que trate desse assunto, da tua postura, da tua conduta. E Jesus confirma, sim, para fazer o que eu faço, ou seja, para falar, para se conduzir pela vida da forma que hoje eu faço, é necessário nascer muitas vezes.
E aí ele confirma a lei da reencarnação. Ou seja, eu sou já alguém que tem uma postura diferenciada, uma conduta corajosa, uma conduta de amor, que não discrimina nenhum dos seus semelhantes, porque eu nasci muitas vezes, nasci e renasci, morri e renasci muitas vezes. E ele ainda afirma para o Nicodemos que a carne gera a carne. Ou seja, o espírito não é formado na hora da gestação, não. Ele precede, ele já vivia, ele tem uma história. Ou seja, o pai dá o espermatozoide, a mãe um óvulo para formar um corpo. Mas o espírito que está num determinado local, numa dimensão, seja ela qual for, ele vai vestir aquele corpo com características morfológicas do pai e da mãe. Mas ele é um ser que já viveu, que já sentiu, que já amou, que já odiou, que foi forte, que foi fraco. Então esses somos nós, criaturas que precisamos dessa lei magnânima e justa e boa, que é a reencarnação. Para que ela serve? Por que ela é tão importante? Mas antes nós vamos ver mais 2 episódios. Jesus pergunta para os apóstolos assim: o que o povo diz quem eu sou? Aí um diz assim: olha, o povo diz que tu és Elias. Ah não, o povo diz que tu és o João Batista. O povo diz que tu és alguns dos profetas que voltaram. Isso é um sinal inequívoco do quê? Que os judeus acreditavam na reencarnação. Se eles estão dizendo que o povo acha que pode ser o Elias, que pode ser o Jeremias, que pode ser algum profeta, isso significa que eles só não entendiam o processo. Depois, Jesus também tem uma outra fala com os apóstolos muito interessante. Ele diz assim, o Pedro diz assim: Jesus, por que os fariseus, por que os escribas, quer dizer, aqueles que escreviam, dizem que Elias tem que vir? Aí Jesus, olha a resposta de Jesus: mas Elias já veio e eles não o reconheceram. Quem é Elias? O profeta Elias, João Batista, o primo de Jesus, que conviveu, que batizou Jesus. Então Jesus de novo confirma a reencarnação. Ele diz categoricamente: Elias já veio. Só que vocês não reconheceram. Elias era quem? João Batista. Olha só que maravilha. Agora, o Elias era o João Batista? Sim. Sim. Ele viveu numa determinada época, o Elias, onde ele sempre foi esse homem forte, corajoso, destemido como João Batista, quando ele reencarnou como o primo de Jesus, João Batista. E o Elias, o que ele fez? Ele lutou, porque ele não gostava dos deuses. E ele mandou decapitar muitos seguidores de uma seita chamada Baal. Ele mandou cortar a cabeça. O profeta Elias. Depois ele reencarna como João Batista. E olha o que acontece com João Batista. Herodíadas era uma mulher que era casada com o irmão de Herodes. E o que ela faz? Ela deixa o marido e vai se juntar com Herodes. Quem é que não gostava nem um pouquinho dessa história, porque dizia que isso era uma blasfêmia? João Batista. Lá no deserto, lá batizando, o João Batista era veemente contra essa união da Herodíadas, que estava casado primeiro com um e depois deixa ele e vai casar com o irmão, vai morar com o irmão. Aí teve uma noite que a Salomé, filha de Herodíadas, dança. E o Herodes já estava meio bêbado. Dança belamente. E ele diz que ela pode pedir o que ela quiser. Aí a Herodíadas chama ela num cantinho e diz assim:
pede a cabeça do João Batista que está preso numa bandeja. E o que faz Herodes? Manda decapitar João Batista. Aí a gente se pergunta, mas João Batista não era um profeta? Não estava anunciando Jesus? Não fazia coisa boa? Por que ele teve esse desencarne tão violento? Porque há séculos passados, quando ele era um profeta chamado Elias, ele mandou decapitar o quê? Os sacerdotes da seita Baal. Nada fica para trás. Então Jesus confirma que Elias, o profeta que mandou decapitar, que trabalhou muito, que anunciou Jesus, é a reencarnação de João Batista. E Jesus confirma tudo isso. Então vejam que a reencarnação, ela está desde os primórdios convivendo na Terra. E isso é maravilhoso. Quando foi que a reencarnação saiu da Bíblia? Numa canetada. Hoje a gente usa o termo canetada do governo, né? Mas foi numa canetada. Quando? Em 553, tinha uma imperatriz que no passado tinha sido uma meretriz e casou com o imperador. E teve um concílio, porque a igreja fazia muito concílios. Concílios era para fazer leis, determinações, mudanças. E teve um concílio de Constantinopla. E o imperador Justiniano, casado com essa imperatriz, com essa mulher que no passado tinha sido uma meretriz, ela pediu, tira nesse concílio de Constantinopla a reencarnação da Bíblia. Por quê? Porque estão dizendo por aí que como eu fui uma meretriz, como eu mandei matar algumas mulheres, que começaram a me defamar, a contar quem eu fui no passado, eu mandei matar e mandou matar muitas daquelas meretrizes que começaram a divulgar quem ela era. Aí olha a cabeça dela, dessa imperatriz. Se tirar da Bíblia, tô salva. Acabou-se. E aí, o que fez Justiniano, o imperador, o marido dela? Tira do concílio de Constantinopla, numa canetada, tiraram a reencarnação da Bíblia. Quando? 553. Então vejam, meus irmãos, quando a gente pega um pouco da história da reencarnação, a gente percebe que essa lei magnânima e justa, ela é conhecimento da Terra. E que nós passamos pela reencarnação por uma bênção. Por que ela é tão importante? Não é castigo. A primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que reencarnação não é castigo. A reencarnação é um fenômeno natural e necessário por quê? Para que nós aprendamos. Então a reencarnação, ela está ocorrendo em todos os lugares, em todos os planetas do orbe, onde ainda se tem corpo material, pode ser mais utilizado ou mesmo menos utilizado, ainda está ocorrendo a reencarnação. Quando é que nós não precisamos mais reencarnar? Quando a gente for um espírito puro, quando a gente for luz, quando a gente não tiver mais necessidade nenhuma de aprender coisas que existam, situações que existam nos determinados locais onde nós vamos viver. Então, o espírito puro como Jesus só encarna quando vem em missão. Então, os espíritos de luz não encarnam mais ou não reencarnam. Apenas nós que precisamos mudar. Mudar como? Sair de um determinado local, num determinado tempo, com determinada característica, nome, filiação, país, língua, e reencarnar num determinado local, onde nós vamos ter todas as circunstâncias favoráveis para que a gente aprenda coisas novas, modifique conduta, postura, se renove. Esse é o objetivo.
Quando nós estamos num determinado local, quando nós temos uma classe escolar e a gente já aprendeu, ou a gente está se equivocando, e a gente precisa de novo material pedagógico, novas vivências, outras pessoas, novos acontecimentos, nós reencarnamos. Por afinidade, nós somos tracionados para esses locais e pessoas dos quais nós precisamos para nos renovar, nos modificar e nos transformar. Isso é maravilhoso. Por que é que nós estamos vivendo século XXI, ano 2025, com todas as características, pessoas que nos rodeiam? O que será que nós fizemos no passado, que aflora no presente, e que nós precisamos, por afinidade, nos encontrar com pessoas e situações para que se modifique dentro de nós a situação que gerou dor e sofrimento? Então vejam como é interessante. Eu estava num determinado tempo, num determinado local, e o meu orgulho, a vaidade, tudo que eu passava lá me levava a ser uma pessoa déspota, uma pessoa que intrigava, uma pessoa que não fazia o bem. O que acontece? Eu sou levado para um novo corpo, num local que, por afinidade, vai ter todas as condições favoráveis para me levar a pensar e raciocinar o quê? O meu orgulho, a minha vaidade. Aí acontecem doenças, encontro de pessoas, dificuldades que vão fazer com que aquele homem ou aquela mulher orgulhosa comece a repensar os seus valores. Isso faz a reencarnação conosco. Então vejam agora, século XXI, ano 2025, com essas guerras, com esses governantes, com esses professores, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com a temperatura da Terra esquentando, com fenômenos climáticos diferentes, tudo isso faz parte o quê? De um fator educativo que se deu num elo de ligação entre o passado e o presente que vai gerar o futuro. E nós precisamos de tudo isso, dessa renovação, dessa transformação desses acontecimentos para mexer com o quê? Com o homem velho, que vai ser acionado para ser mais justo, para ser melhor, para cuidar de si, da sua família, dos seus quefazeres, para cuidar, aprender até a cuidar da natureza. Por quê? Porque quando nós aquecemos o planeta, o que vai acontecer? Epidemias, pandemias. Exatamente isso, já tivemos mostra. O que mais que vai acontecer? Ilhas, lugares, costas que são litorâneas, que vão ser o quê? Invadidas pelo mar. Quanta coisa diferente vai acontecer se nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Por que tem material no mar que veio da terra? Porque nós não acondicionamos o nosso lixo direito. Porque vai para onde? Depois que o cachorro morde e ele se espalha. Boca de lixo. Aquelas bocas que a gente chama de boca... Boca de lobo, ou de leão, não, boca de lobo. Vai tudo para a boca de lobo. Aí a gente diz assim, vou jogar o meu lixo lá fora. Na terra não tem lá fora. Vou jogar no vizinho da frente, sabe, na casa da frente. Aí o que acontece? O cachorro vai lá e abre. Sujou a frente da casa dele, não sujou a minha frente da casa. Ah, é? A boca de lobo vai se encher. E na hora que vier a chuva torrencial, porque há mudanças climáticas, a minha casa também vai receber essa água. Então não tem como jogar lá fora. O planeta é um todo, nós somos todos irmãos. Então quando a gente fala de reencarnação, a reencarnação é um momento das nossas vidas e da nossa existência crucial, precisa existir.
porque nós precisamos de material pedagógico diferente e renovador, e nós temos que nos reconhecer com necessidade de viver nesse tempo. Não dá para dizer, tudo que isso acabe, isso não vai dar conta, nós vamos morrer, isso está difícil, tem muita droga, tem muito vício, tem muita tristeza, tem muita gente fazendo maldade. É o nosso tempo, é o nosso material pedagógico, é a nossa vida, é aquilo que nós precisamos viver para mudar, para crescer e para evoluir. É isso que faz a reencarnação. É o mecanismo justo. Por que será que os nossos obsessores chegam até nós? A gente está no novo corpo. Afinidade. É como um cheiro. A gente é atraído. Por quê? Porque eles precisam chegar até nós. Porque a gente tem que ressarcir os nossos débitos. Porque a gente tem que perdoar. Porque a gente tem que amar. Porque a gente tem que respeitar. E o que de mais extraordinário, além dessa nossa convivência com o desafio, é que a reencarnação traz um ponto crucial. Ela abre fronteiras. Como assim abre fronteiras? De início é necessário que a gente se acomode em clãs, ou seja, mesmo estilo de vida, tradições, línguas. E se a gente se isole para se desenvolver. Mas tem um tempo que a gente precisa aprender a ser fraterno. A gente precisa não mais colonizar outros países, outras pessoas, fazer guerra, invadir. Porque a reencarnação vai nos fazer reencarnar justamente no local onde nós não gostamos, ou temos raiva, ou temos ódio. Vejam só um exemplo magnânimo, porque nós não escutamos, nós não damos valor à tradição, à cultura, às pessoas, nem de países, nem de lugares, nada. Quando os brancos chegaram aqui no Brasil, quem que morava aqui? Quem é o dono da terra? O índio. Será que os brancos foram pesquisar, entender e aprender com o índio? Porque o índio se comunicava com os ancestrais. Os índios conheciam como ninguém a natureza, as ervas. Sabiam como proteger a terra, o planeta. E o que o branco fez? Vamos catequizar. Nada dessa cultura, assim também fizemos com os negros. Nada dessas culturas. Tem que modificar. Por que andar nu tem que botar roupa? E foram dizimando. Alguém já se perguntou para onde é que foram esses índios todos? A gente tinha uma comunidade indígena grandiosa na Terra. Tem a ver com a reencarnação. E por que é que agora nós temos meia dúzia de gatos pingados? Muitos desses índios primitivos reencarnaram em outros orbes primitivos. Mas muitos desses índios foram resgatados pela reencarnação. O que quer dizer isso? Onde é que eles renasceram como filhinhos? Na casa de muito branco que trucidou os índios para ensinar aquele ser bem primitivo, com características muito diferentes, com gostos muito diferentes, renascendo dentro da casa daquelas criaturas que dizimaram. Muitos foram resgatados pela reencarnação. Assim como muitos negros foram resgatados pela reencarnação, renascendo brancos na casa daquelas criaturas que, desprezando, malbaratando a lei do amor, massacraram, pisaram e mataram esses mesmos que hoje estão reencarnando ou que reencarnaram na casa desses brancos. Quem que faz isso? Quem que abre fronteiras, divisas? A reencarnação. Então não tem lá fora. E a reencarnação vai promover a miscigenação dos povos.
Ou seja, a migração. O que aconteceu com Capela quando eles vieram para a terra? Ensinaram os homens primitivos a ciência, foram os egípcios e tantos outros. E hoje, meus irmãos, não gosto daquele país, não gosto daquela criatura, pois vai ser lá que vão reencarnar nessas famílias que são muito fechadas, barrismo. É o meu povo, é a minha casa, é o meu país. A reencarnação vai abrir fronteiras. Não pela guerra, por uma bandeira hasteada de guerra, de invasão, não. É uma invasão silenciosa, amorosa, eterna. Vai ter uma miscigenação de corpos, sim. Brancos, negros, hindus, com características híbridas. Ou seja, mistura, mas muito principalmente com os espíritos que vão reencarnar nesses países, que vão abrir fronteiras, derrubar muros, preconceitos. Então vai ter um tempo que é a reencarnação, que vai fazer com que nós nos tornemos mais fraternos, mais amorosos, mais respeitosos. Agora, nessa guerra que existiu entre os judeus e os palestinos. Quantos judeus e quantos palestinos não voltaram para casa junto com seu adversário desencarnado para renascer dentro daquele lar? Muitos. Então eu sou judeu, eu tenho raiva dos palestinos, eu vou nascer lá na Palestina, na casa de um palestino, vou botar a minha mão no peito e vou cantar aquele hino, vou amar aquele solo, vou lutar por aquela gente. Mesmo que eu tenha um desejo muito grande e uma afinidade lá com os judeus, não sei porquê, mas eu gosto, tinha vontade de morar lá. E assim ocorre com o antigo também, com o outro. Então, o que nós tivemos de alemão trazendo os judeus, ou vice-versa. Por quê? Porque só assim a gente se perdoa, só assim a gente se ama, só assim a gente abre. Então a reencarnação nos possibilita o quê? Evolução. Não tem lei mais liberal, é a democracia divina. Não tem lei mais justa, nem lei mais amorosa. E nós vamos desejar sim a reencarnação, não para ser homem, mulher, nascer nesse país, no outro, não. Vamos pedir, eu quero reencarnar, mas onde for necessário para mim, onde as condições externas sejam tão favoráveis que me torne um homem e uma mulher melhor. Imagina a gente fazer essa prece. Ah, não, eu quero nascer ou renascer rico. Ah, não, no Brasil não, eu quero renascer lá na França. Não, eu vou pedir para renascer onde as condições sejam tão favoráveis e tão boas que me permitem crescer e evoluir. E se Deus ainda me der uma reencarnação simples no interior, onde eu, que antes era orgulhoso, presunçoso, um cientista, hoje eu tenho que pegar na enxada para cavar a terra, para plantar. Sou espertinho, sei fazer conta rápido, entendo de astronomia, tenho facilidade para línguas, mas a vida não me deixa ir além desse reduto para mim aprender a humildade. Isso é uma bênção. E quando a gente se conscientiza disso, a gente pensa, existe um elo de ligação entre o passado, o presente e o futuro. Vamos viver os desafios dessa reencarnação, as pessoas que Deus colocou em nosso caminho, as situações adversas pelas quais nós vamos ter que vencer e todos os momentos cruciais desse planeta, que pode ser até uma guerra, mas que será necessário porque nós ainda não cultivamos a paz. E que nós temos que viver tudo que Deus nos aproxima. Por que Deus nos aproxima de tais ou quais situações? Para a gente ver o novo, o diferente. E a gente não quer sair da rotina.
A gente não quer deixar de falar dos mesmos problemas. A gente não quer que balance nada, que tudo fique dentro de um quadradinho. E é justamente o contrário. A gente só aprende quando a gente olha o diferente, o novo. Aí é que a gente vai aprender. A gente vai se modificar. E a gente pode dizer assim depois, meu Deus, eu lutei tanto para não ir, para não conhecer aquela pessoa, eu lutei tanto para não ver aquilo, ia me dar muito trabalho, ia ser muito dificultoso, e olha só, o quanto eu aprendi, quanto eu me modifiquei. Isso é uma bênção. Então, quanto mais opções Deus nos der, de renovação, de contato com o novo, para que a gente se renove, melhor para nós. Escutar só um estilo de música, muito triste. Até rezar demais não é bom? Não rezar nada não é bom, mas rezar demais também não é bom. Ver o novo, o diferente, os acontecimentos. Por que será que aquela pessoa cruzou no meu caminho? Será que se eu conversar com ela, eu vou aprender alguma coisa, mas do jeito que ela se veste, né? Deus me livre, o que deve ser? O que deve ser? Olha a cor do cabelo dela, rosa, azul e verde. E esse rosa, azul e verde pode trazer uma novidade, um novo, alguma coisa de muito interessante. É assim que é a reencarnação. Ela nos permite estar em contato com o diferente, o especial e o novo, que às vezes a gente não quer, não deseja. A gente não abre. E a gente deve abrir para a vida, para as pessoas. A gente tem medo das pessoas que podem chegar e fazer diferente de nós. A gente tem medo de deixar onde a gente está sentado fazendo e a gente não quer que nada de inovação venha. Por quê? Porque vai dar trabalho. Assim eu estou no comando, estou delimitando, estou dizendo. E nada muda. Respira e vai embora. Levanta. Deixa o outro fazer. Busca uma coisa diferente. É para isso que a gente reencarna. Tem muitas outras coisas? Tem. Mas esse é um ponto primordial. A paz do mundo, a paz na terra, a confraternização dos povos, a derrubada de ditaduras e a derrubada de guerras vai vir com a miscigenação, ou seja, com nós todos reencarnando e nos modificando e indo para todos os lugares, para todos os quadrantes desse planeta. Não vamos escolher o lugar melhor, vamos escolher o lugar que mais necessário para a gente evoluir, com pessoas e acontecimentos. Então que a gente saia daqui hoje ávido por olhar para o lado, para ver o novo, o diferente, o especial, e o que tem essa criatura ou esse acontecimento para me mostrar. Mas eu sou idoso, não tenho mais nada que aprender. Quem disse? Espírito não tem idade. A idade cronológica do corpo é uma. O espírito não tem idade. Tem a idade que ele queira. E a melhor idade é da maturidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde e ilumine e que assim seja.